Estamos começando mais um Pod da Ilha e hoje é um dia muito especial no podcast mais legal do mundo, porque estamos recebendo aqui com a gente o Fernando Seabra. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Gui. Queria começar só dando um recado. Podcast da Ilha, o pedaço de terra mais seguro para você participar, ganhar conhecimento, adquirir cultura e, claro, se desenvolver como pessoa e como profissional. Podcast da Ilha, o pedaço de terra seguro para você viver. Muito feliz, queria agradecer. Na verdade, me perguntaram recente por qual motivo eu fiz esse podcast. E tá aqui a resposta dele. É para ter pessoas incríveis como você e todos os outros participantes que passaram aqui também. Obrigado, Gui. É um prazer enorme aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta que eu acho que vai dar um insight para as demais. Por que você fala tanto para a gente se apaixonar pelo problema, não pela solução? Vamos lá. Esse conceito tem duas vertentes. A primeira vertente é uma vertente mercadológica, né? A gente sabe aí, existe uma teoria que chama Customer Centric, que empresas e projetos que partem de uma solução têm 13% de chance de dar certo, empresas e projetos que partem de um problema para ser resolvido tem 76% de chance de dar certo. Isso quer dizer que algo que tem 86, 87% de chance de dar errado vai para 73% de chance só de dar certo. Uma mudança absurda. Esse é um aspecto só mercadológico que tem que ser levado em conta, óbvio. E os empreendedores não levam isso em conta. A gente sabe aí que, em média, 40% de todos os projetos que quebram, e as startups quebram rapidamente, né? Só mais de 90% quebram, uma vez que esses empreendedores só lançam produtos e serviços que o mercado não precisa. Então os caras foram lançar sua solução, não resolver problema. A minha frase básica: o que é empreender? Empreender não é implementar soluções. Empreender é resolver problemas. Isso aqui só ponto final, a gente pode fechar a porta e ir para casa, só valeu, né? Essa é a questão só mercadológica. Mas mais importante do que o mercado é o ser humano dentro da atividade que ele desenvolve, né? Então, se você não se encontra numa atividade onde você resolve um problema que tem a ver com a sua história de vida, você está existindo, simplesmente, né? Você não está vivendo. Faça o seguinte: você já acordou hoje? Se não acordou, levanta. Amanhã, quando acordar, só se faça uma pergunta: eu estou existindo ou estou vivendo? Se eu só estou existindo, eu vou chegar às 8, bater cartão, só sair às 5. Cara, você vai morrer cedo e não vai ser feliz. Então saiba viver, e você vive resolvendo problemas. O primeiro problema que nós temos é o nosso pessoal, de saber que a gente está aqui para cumprir alguma coisa, cumprir uma missão e fazer algo que vai agregar valor na vida dos outros e da sociedade. Empreender independe se é da iniciativa própria ou de terceiros, como intraempreendedor. Intraempreendedorismo, intraempreendedor, né? Então, empreender não é pedir as contas, só vender a casa, ficar pendurado e abrir um negócio. Isso é ser irresponsável. E é legal quando você fala a respeito da solução, né? Quando a gente pensa em montar algo, a gente vai pensar sempre numa solução. Mas para poder que a gente entregue essa solução para a pessoa, para o nosso futuro cliente, a gente precisa entender a jornada do cliente, né? E eu vejo que muitos empresários, muitas das vezes, olham para o cliente não da forma que o cliente olha para as necessidades dele próprio. Aí se nasce uma tal de conveniência, que está se falando muito hoje no mercado. Inclusive, eu fui recente num evento que fala que a conveniência é o nome do negócio. Você, quando vê uma startup ou vê pessoas falando-se a respeito de empreendimento, de investimento, como que você olha quando você vê assim algo, fala: esse projeto é um bom projeto porque vai de encontro com as dores do cliente? Quais são as conveniências que você busca nessas empresas? Eu sempre tento deixar claro para esse empreendedor que o mercado aposta, o parceiro estratégico aposta e principalmente um investidor aposta não no cavalo, mas sim no jockey. Legal. É o que a gente diz no ecossistema só de startup. A gente quer o jockey, a gente não quer o cavalo. O cavalo só por sangue com jockey ruim vai chegar em segundo lugar.
Em terceiro lugar, em último lugar. Então, isso é muito importante, né? É entender que a pessoa que vai se desenvolver ali. E essa jornada do cliente? Você percebe que muitos empresários têm essa dificuldade? Eles têm uma dificuldade só uma vez que eles acham que o que importa é a ideia, é o que vale não é a ideia, mas sim a execução, né? Pensando nesse conceito de aprimorar a compreensão e o atendimento da jornada do cliente, que é uma teoria que a gente chama de job to be done, o que precisa ser feito para atingir determinado objetivo, né? Pensando só nesses dois conceitos, eu criei uma teoria, uma metodologia que se chama AVI, a teoria da venda ideal. Só que eu percebi o seguinte, toda e qualquer interação, seja na venda de um produto ou serviço, toda vez que eu estou te vendendo algo, estou te vendendo esse copo, existem 4 forças que influenciam essa relação. A primeira delas é o que eu quero vender, o que você quer comprar, o que você precisa e o que você efetivamente compra. E se a gente não se dá conta disso, e não se dá conta que em todo o processo de desenvolvimento de produtos e serviços e de desenvolvimento de estratégia de comunicação, entendendo a jornada do cliente, usando a metodologia AIDA, atenção, interesse, desejo, ação, eu não vou conseguir aproximar o que eu quero vender com o que o cara quer comprar, com o que o cara precisa e com o que ele efetivamente só compra, e eu não vou aumentar a minha taxa de conversão. Então, o nosso objetivo é juntar só cada vez mais esses 4 ciclos que eu até mostro na minha apresentação, isso juntando. E qual o problema do empreendedor no negócio novo? É o maluco, o professor Pardal, apaixonado, ele sabe mais daquilo do que todo mundo, ele sabe mais do que o cliente. Mas foda-se o cliente, é assim que ele pensa, porque ele quer oferecer a solução dele, que é mais importante, porque ele é o especialista. O cliente não quer saber o quanto que ele é especialista. O cliente quer o que ele quer, não quer nem o que ele precisa, né? Então, se a gente entende esse conceito que eu criei, AVI, a metodologia da venda ideal, desenvolve e nos ajuda a entender melhor a jornada do cliente e a criar só produtos e serviços que tenham maior taxa de conversão, e querendo ou não, isso é gente mais feliz, é mais imposto pago, mais gente empregada e mais marido satisfeito, melhor pai de família e melhor cidadão, que é o que o nosso país mais precisa. E não tem ninguém melhor, acho que no Brasil, para poder fazer essa pergunta. Vamos fazer de uma forma didática para que muitos entendam. Poucas pessoas sabem o que é uma startup. Vamos lá. A startup aí, a primeira pessoa que formalizou o conceito de uma startup foi Steve Black. É um grande pensador da Universidade UC Berkeley, nos Estados Unidos, onde eu fiz a minha especialização. Eu fiz a especialização na UC Berkeley e o mestrado eu vou te falar depois. Ele fala o seguinte, todo qualquer projeto que tem 3 itens. O primeiro deles, vive num ambiente de extrema incerteza, que pode dar errado a qualquer momento, ou isso qualquer empresa. Ambiente de extrema incerteza. 2, uma empresa que tem muita tecnologia ou de base tecnológica. Ok, só nem todas são assim. 3, uma empresa que cria um produto ou serviço que é repetível e escalável. Ser repetível é uma coisa, ser escalável é outra. Ser as duas ao mesmo tempo é uma terceira coisa. Então, algo só pode ser repetível e escalável se tem muita tecnologia. E o exemplo básico que eu dou é o seguinte, só falando dessas 3 verticais. A Rappi já recebeu até hoje mais de $1,5 bilhão de investimentos, principalmente do SoftBank, e a gente sabe agora que o mundo dos investimentos está tirando um pouco o pé atrás, está botando o pé para trás para respirar, para ver no que vai dar isso tudo, o que eu acho extremamente positivo para o mercado, tá? Rappi, $1,5 bilhão de investimento. E por que a gente chama a Rappi de uma startup ainda? A gente chama a Rappi de uma startup, primeiro, porque está ainda numa estratégia de growth, vive no ambiente de extrema incerteza, a gente não sabe quando ela vai virar efetivamente, mas é startup porque usa muita tecnologia
e é exponencial, né? Eu vou comparar aqui, imagina que o McDonald's aqui da esquina, para compor a sua estratégia de multicanalidade, estar em todo o tempo, a qualquer lugar, a serviço do seu usuário final, lança um aplicativo próprio para comprar o produto o produto dessa filial específica da cadeia fast food do seu McDonald's. Isso é uma startup, galera? Isso é uma estratégia de multicanalidade. Por que não é uma startup? Não é repetível e escalável. Tem um teto. O teto, somente o faturamento só proveniente dessa loja vai poder ser comercializado nessa plataforma, só nesse aplicativo. Então, isso é tecnologia, isso não é startup. Mas se você põe o produto dessa loja na plataforma Rappi, aí você atende de forma exponencial. Por isso que a Rappi é uma startup e o aplicativo do McDonald's de uma determinada região não é uma startup, mas é uso de tecnologia. Então a gente fala o seguinte: hoje, se você não se vê como uma empresa de tecnologia, você está colocando a corda no pescoço. É o que eu falei, se você vende tijolo e não pensa em tecnologia, você morreu, porque todas as empresas são empresas de tecnologia. E toda empresa precisa de tecnologia para melhorar os seus processos. E esse é um conceito errado que todo mundo tem hoje, como eu vou montar uma startup para criar algo que seja extremamente disruptivo. A disrupção é cheia de fracassos. Quanto mais disruptivo, maior a taxa de fracasso, né? Então, o empreendedor só tem que entender que ter uma startup não é lançar um novo produto e serviço, mas melhorar processos, a comunicação, o RH, o marketing, a logística. O produto pode ser o mesmo. Então, esse mesmo copo é produzido, em vez de 18 segundos, um copo desse, em vez de levar só 3 horas, levar 1h30 para ser produzido, em vez de 4 funcionários usar 2,5 na jornada, isso é tecnologia aplicada e é o que o mundo precisa hoje. O mundo não precisa de um novo Rappi, de um novo Uber e de um novo escambau, e o mundo precisa de melhoria de processo. Eu gosto muito de um livro americano só que chama Traction, que não tem tradução para o inglês, que ele fala o seguinte: na jornada do cliente, que é o que você tinha me perguntado, a gente deve entender os gargalos do relacionamento entre nós e o usuário final e entender 3 tipos de gargalo em todos os processos, tá? Que é o que gera fricção, tá? Toda vez que o nosso usuário gasta mais tempo, mais energia e mais dinheiro, né? Se ele gasta mais tempo, a gente está desperdiçando o seu tempo dele. Se ele gasta mais energia, a gente está desperdiçando energia. E se ele gasta mais dinheiro, talvez a gente esteja cobrando mais do que a gente deveria e a gente vai perder esse cara no momento 2 ou 3. Então vamos entender os gargalos, entender as fricções para diminuir a atração e aumentar a jornada desse cara na nossa plataforma, só diminuir o nosso CAC, custo de aquisição de cliente, aumentar o nosso LTV, a jornada dele na nossa relação com a empresa. Quando o Jeff Bezos lançou a Amazon Go, aquele mercado que entra todo automático, ele fez uma campanha e no final de todas as unidades da Amazon Go tinha uma plaquinha escrita: não estamos contratando pessoas porque não precisamos. De uma certa forma, a tecnologia vindo aí em passos largos, qual que é a dica para o mercado, para as pessoas? Porque vai ficar uma lacuna muito grande, às vezes, do operacional. Se você pudesse, quando você está com os jovens aí que estão pensando ainda na carreira, na faculdade, no curso a escolher, qual é a dica que você dá para eles, vendo que a tecnologia está avançando nesse ritmo tão acelerado? Vamos lá. Primeiro eu queria falar que eu considero o Jeff Bezos aí um dos grandes, não só empresários, mas eu acho que ser empresário é uma coisa, ser empresário só visionário,
que se preocupa com o ser humano é outra. E acho que o Bezos, ele complementa isso tudo, ele engloba isso tudo. Eu tenho um carinho muito especial porque o meu projeto de formatura de mestrado lá nos Estados Unidos, só do meu MBA, que eu terminei no milênio passado, em 98, tá? Eu acabei o MBA faz 23 ou 24 anos. Eu fui contratado e prestei uma consultoria para a Lexus. Que legal. E a Lexus, naquela época, vendia carro em website. Já vendia, aqui tinha internet de escada, eles já usavam um site para o usuário entrar, comprar, ia só na concessionária retirar. Tá? E eu fazia parte de um grupo de elite no meu MBA. Nós éramos 250 alunos e os 10 alunos que tinham maiores notas, e a minha nota era uma dessas, entre 250 alunos do mundo inteiro, a gente tinha a honra de prestar consultoria para algumas empresas. E eu e umas 2 pessoas, a gente fez esse projeto de 6 meses de reformular o website da Lexus. Uau. Em 98, eu usei como benchmark o site da Amazon, que até então só vendia livro. Já era um e-commerce, né? Já era um e-commerce. Que legal. E usei só como benchmark. Entrei tão básico. Olha, se você pesquisa uma coisa, eles oferecem outras. As pessoas que buscaram, e a gente começou a entender o que era data mining, o que era o início de uma inteligência artificial, o que era entender percepção da necessidade do cliente e antecipar pedido, né? E isso faz 25 anos, mas parece assim que faz 100 anos, né? E a gente foi usando aquilo só como dicas para refazer o planejamento do website da Lexus, que é uma marca que está conhecida aqui no Brasil, mas naquela época a gente não conhecia, né? A gente só conhecia nos Estados Unidos só como uma marca premium da Toyota. Aí teve um aluno só que me perguntou aqui: pô, Fernando, o que você acha dessa história que os seres humanos vão perder trabalho para as máquinas? Eu falei, eu não acho nada, porque para mim isso não existe, né? O mundo é cíclico, o mundo sempre inovou, né? Hoje eu não acho que ninguém vai perder trabalho para a máquina. Tem gente que a posição e o que ela faz vai começar operacionalizado por máquinas, por computadores, por robótica, e essa pessoa talvez não tenha uma colocação dali para frente porque ela não se adaptou. Então o nome do jogo não é vamos virar máquina, mas a gente se atualizou para se adaptar, né? As pessoas não falam muito, mas nesse tema de profissões do futuro, a gente não tem que saber só necessariamente eu tenho que ter essas X só profissões que são carreiras do futuro. Uma vez que eu posso te falar hoje que 85% em média das profissões de 2030 não existem. Perfeito. Eu não sei o que a minha filha vai fazer, mas eu proporciono só para ela a maior capacidade de pensar, só processar informação e tomar suas decisões de acordo com a realidade que existe, né? Então a nova realidade é assim: eu consigo ter arcabouço, repertório intelectual para me adaptar a ela. É mais ou menos esse o meu discurso que é o alicerce da inovação. Fernando, aí tem uma população que está vivendo mais, uma qualidade de vida melhor, que é a população dos idosos. E a tecnologia está olhando muito o jovem em si. Tem algumas empresas que dão um olhar mais voltado para essa população. Mas o que o mercado vê? Porque eles estão vivendo mais e a probabilidade é que eles vivam mais com uma qualidade de vida melhor. Essa tecnologia, como vai ser essa conciliação? Vamos lá. A gente está falando do chamado mercado prateado, né? Do qual eu já faço parte, tá bom, pessoal? Eu tenho 53 anos, acho que não parece, mas já faço parte só desse mercado. E a primeira coisa que eu gosto de falar é que todo dia é dia de se reinventar. A minha jornada atual, eu comecei após 25 anos de empreendedorismo, eu comecei exatamente aos 45 minutos do segundo tempo, aos meus 45 anos de idade. Há 7, 8 anos atrás eu comecei a viver
o ecossistema de empreendedorismo de forma full, integral. Entrei só como voluntário. Um dia me perguntaram, tá, mas você cobra tanto para fazer isso? Ué, mas vocês pagam? Ah, claro! E aí virou um grande negócio. Que legal. Né? E hoje eu viajo o Brasil aí só fazendo isso. Bacana. Criando conteúdo, tal, estou dando aula, workshop e mentoria principalmente, e 3 reality shows, que a gente vai falar disso ainda. Uau. Então, o mercado prateado é um mercado que não é do futuro, é o mercado do presente. Né? Eu não concordo muito com as pessoas vão viver com mais qualidade de vida, as pessoas vão viver mais. Eu não acho que vão viver com mais qualidade de vida, uma vez que não se prepararam. Então a gente fala, a diferença de alguém que é atleta que eu digo esportista e cuida do seu corpo a vida inteira, a qualidade de vida que ela vai ter a partir dos seus 70 anos de idade. Perfeito. A gente vê que quem não se cuidou tem uma qualidade de vida de merda, vive muito mal, e quem se cuidou, às vezes, vai ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, se não muito melhor. Eu acho que eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor, tá? Então, mas esse mercado está ali. A gente viu hoje muitas iniciativas, engraçado, tem até iniciativas, o Hub 40, né? Preparo para pessoas que têm mais de 40 anos. O cara que tem 40 hoje já é considerado o cara que quase não tem mais espaço no mercado. Olha que maluco isso, né? Ah, se você tem 45 anos e trabalhou foi funcionário, nível gerencial, você perdeu o emprego, possivelmente você vai ter que se aposentar. Não se adaptou ou se adaptou, né? Ah, mas como fazer isso virar diferencial competitivo para quem está começando? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer turmas de formação de mentores. Eu uso a minha experiência orgânica e natural para ter me tornado quem eu sou hoje, para ajudar as outras pessoas a se tornarem também nas verticais e vertentes, especialidades e histórias delas, para que elas consigam passar essa experiência para pessoas que têm menos experiência. Então, eu faço essa turma de formação de líderes mentoras ou formação de mentores. Acabei de fazer uma para a Prefeitura de Gravataí para 20 mulheres. Tem projetos em diversos formatos, né? Então é um mercado que tem uma necessidade absurda. Eu falo o seguinte, se você é empreendedor, se você tem meia idade só como eu, e se você acha que você tem uma solução para nós, que você tenha vivido, pense em criar uma empresa, mas crie alguma coisa que você conheça. Qual que é o critério quando você recebe uma pessoa que fala, eu tenho um projeto para te apresentar? Eu vi que você desenvolveu um método do pitch perfeito. Isso. Essa nomenclatura pitch poucos conhecem. Queria te fazer uma pergunta para você explicar o que é o pitch e o que é um pitch perfeito para você. Tá. Você fez pergunta para eu passar uma tarde falando aqui, né? Legal. Primeiro, o pitch é uma apresentação técnica e sumária para você conseguir apresentar sua ideia para um parceiro estratégico ou talvez um investidor. Normalmente entre 3 ou 5 minutos. Isso é um pitch. Isso quer dizer que toda informação é relevante e o empreendedor não se dá conta do que é efetivamente só relevante de acordo com o tempo só que ele tem. Porque ele sempre acha que ele é a única coisa que existe no mundo. Mas quem escuta está escutando 1000 coisas no mundo. Né? E a minha receita do pitch ideal, que eu trouxe ao mundo e nasceu ao mundo através de uma metodologia que eu coloquei num Canvas, então criei o Pitch Canvas, que todo mundo baixa gratuitamente em algum lugar do Brasil, só todos os dias, no pitchcanvas.com.br, pitchcanvas.com.br, ajuda o empreendedor a organizar as ideias dele numa ordem concatenada que faça sentido para quem quer entender, né? E eu ajudo os empreendedores a entenderem essa metodologia e a formatarem as suas ideias, uma vez que de boas intenções o inferno está cheio. A gente precisa de ideias bem executadas e principalmente bem comunicadas. E aí tem uma frase que é muito famosa, que é desconfie daqueles que te vendem um sucesso da noite para o dia.
Como que vocês, linha de frente, há muitos anos, investindo em coisas que se materializam, quando chega um jovem, estou investindo em curso porque eu quero fazer lançamento, qual que é o conselho que você dá para ele? Isso dá certo 1 em 1 milhão, né? Além de ter... É igual acidente de avião, tem que ter 50 coisas erradas ao mesmo tempo para um avião cair. Isso, e aqui tem que ter 50 coisas certas ao mesmo tempo para o cara dar certo. A academia é a entrada que existe hoje, claro, só tem suas falhas, são estruturas antigas, às vezes arcaicas, mas é a porta de entrada. É o jovem que quer ser empreendedor, entenda que empreender não é ter o seu negócio, empreender é querer resolver suas soluções e ser a melhor versão de você mesmo a todo dia, a todo momento. Não venha dar o seu possível, dê o seu melhor. O seu possível não é suficiente. Se é para dar possível, só fica em casa. A gente precisa do seu melhor nas condições que você tem hoje com o conhecimento de hoje, até que você adquira melhores condições com mais conhecimento para ser melhor ainda. Isso é uma coisa básica, é um pouco que eu aprendi com o meu grande mestre e professor lá no meu MBA, o Peter Drucker, que você deve conhecer, o pai da gestão. Ele foi meu professor e eu fui aluno assistente na faculdade dele no MBA. Após ter passado pela UC Berkeley, eu fui para Peter Drucker School of Business. Isso lá no milênio passado. Fernando, eu vou te dar um exemplo e eu quero que você explique para mim por que isso acontece tanto. Tem uma amiga que vende pão caseiro. Ela faz pão caseiro. E ela só fazia pão, aqueles pães grandões caseiros. E ela pensou, nossa, estou com tanto cliente, vou começar a vender mais coisas. Aí ela abriu um mix. Pão, torta, empada. E aí os clientes começaram a pedir, monta um ponto físico. E ela alugou um ponto, abriu um ponto físico, deu 3 meses, quebrou. Por que isso acontece tanto? Você já deve ter escutado uma palestra minha, porque eu sempre falo disso, né? E esse caso que você está falando é justamente o exemplo que é explicado em um dos livros que eu mais gosto, que chama O Mito do Empreendedor, de um escritor que chama Michael Gerber. E o Michael Gerber, no Mito do Empreendedor, nos diz que esse cara consultou e trabalhou com mais de 20 mil empresas nos Estados Unidos. E ele determinou que todos nós aqui, todos nós que fazemos alguma coisa na vida, nós somos em média somente 10% empreendedores, 20% administrativo-financeiros e 70% técnicos. Então, junto com o nosso papel de empreender e resolver problemas, nós temos a missão de equilibrar os nossos conhecimentos empreendedores, administrativos, financeiros e técnicos. Sempre lembrando que, ao fazer isso, a gente tem que usar outra teoria que eu criei, estou sempre criando essas teorias, né? Que é saber usar o chapéu da pessoa física e o chapéu da pessoa jurídica. No chapéu da pessoa física, eu vou desenvolver o meu melhor. Eu sou um cara de comunicação, sou um cara de networking, eu sou hustler, eu sou o cara que está na rua, que está falando, está apresentando, estou com investidor. Então eu vou desenvolver o meu melhor. No passado, só quando eu fui fazer o meu financeiro, o que aconteceu? Eu me ferrei, porque não é a minha. Então, chapéu pessoa física, vou desenvolver só o meu melhor. Às vezes eu estou com o meu chapéu de pessoa jurídica, aí eu tenho que desenvolver o meu pior, só buscando cofundadores que me complementam, complementariedade de equipe. Então aqui é minha aula de como montar a sua equipe. E eu falo o seguinte, ao montar a sua equipe, primeiro busque complementariedade. Não vizinho, não primo, não amigo, não chefe, gente que te complementa, né? Se você sabe A, busque gente que sabe B e C. Essa é a fase 1. A fase 2 essas pessoas que te complementam têm a mesma visão de mundo de você. O que é visão de mundo? O cara que me complementa tem como missão de vida dele ganhar o seu primeiro $1 milhão aos 30 anos. Isso está errado? Não. A minha missão de vida é acabar com a fome da África aos 30 anos. Então a gente se complementa, mas a nossa missão e visão de mundo é diferente. Esse negócio vai dar errado. E o cara chega, não, porque não...
Cara, vai dar errado. Porque quando as coisas dão erradas, que sempre vão dar, shit happens. A merda vai acontecer e vocês não vão se entender. E quando dá muito certo, às vezes é pior ainda. Porque um vai crescer o olho em cima do outro, vai achar que um está fazendo mais que o outro. Então, complementaridade e visão de mundo tem que estar alinhada, né? Uma coisa é direção, outra coisa é velocidade. E lembra o seguinte, é uma frase que eu adoro, que meu super amigo irmão publicou esses dias: devagar também é velocidade. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre também é velocidade. Legal. Então, só acabando o caso do Michael Gerber. Claro. A história do livro é a história de uma mulher que fazia bolos e quis abrir uma confeitaria. Que legal. E se arrependeu eternamente. Se der tempo, sua amiga ainda pode mandar um pão. Um pão pra gente hoje, porque eu vou embora só amanhã, tá? Vou falar com a Fabi então, hein? Tá. A Fabi não vai ficar brava comigo, eu tô na frente de um mestre aqui. Fernando, eu li um livro que foi indicado por um professor da Dom Cabral. E eu tenho um respeito muito grande por ele, eu falei, preciso ler esse livro. E esse livro, de fato, mudou um pouquinho, assim, o norte meu, que é aquele Incrivelmente Simples, do Ken Siegel, que foi aquele braço direito do Steve Jobs por um tempo. E ele cita no livro que empresas criam fórmulas muito complexas de fazer o simples, e por isso que elas não deslancham. E ele fala que o jeito Steve Jobs de ser e fazer era muito simples. Como que a gente consegue trazer essa simplicidade para poder ficar menos complexo dentro dos nossos sistemas operacionais? É através da tecnologia? Eu acho que é através da tecnologia, entender que a inovação só sempre existiu, esse crash, esse conflito de implementar coisas complexas, que são coisas que são complexas, e não tem como fazer uma coisa que não é complexa não ser, né? Mas a questão é como comunicar e como criar uma proposta de valor só que seja simples, né? Então, um sistema de engenharia é mega complexo, mas como você apresenta, você tem que criar um storytelling para juntar aquela coisa lá da vez que eu falei. Então, só tudo que eu falo se concatena. O que eu quero vender, o que o cara quer comprar, o que ele precisa, o que ele efetivamente compra, né? E o cara técnico e PhD, o engenheiro Mega Master, acha que ele sabe melhor e vai vender para ele o que ele acha que o cara só precisa, só quando ele quer o que ele quer, né? É difícil entender que o cliente quer o que ele quer. Ele não quer o que ele precisa, ele quer o que ele quer, né? Então, acho que as coisas complexas são complexas, a gente tem que saber só comunicar de uma forma mais objetiva, clara e concisa, como meu ex-chefe, quando fui estagiário de advocacia no escritório Pinheiro Neto Advogados em São Paulo, que é um escritório que tem mais de 1000 pessoas, eu fui entrevistado no milênio passado pelo próprio Pinheiro Neto. Ele falava, só tudo que a gente faz aqui numa peça, eu escrevo peças para que a minha assistente em casa só consiga entender. Que legal. Então, é proposta de valor. De forma didática. Tem que ser para burro entender. Eu costumo dizer, né, eu acho que é uma opinião minha, o Joseph Murphy foi, vamos dizer assim, um dos primeiros escritores de autoajuda, e ele usava muito como referência algumas analogias de Sócrates, Platão, sobre o fazer, né? Aí me chama bastante atenção, em 1939, salvo erro, aquele doutor nos campos de concentração desenvolve uma teoria chamada logoterapia, que quanto mais você faz pelas pessoas, mais você fica feliz. Eu percebo isso em você. E aí eu quero te fazer uma pergunta, qual é o seu propósito de vida? Você sabe que por muito tempo, até meus 40 e poucos anos, o meu propósito era me tornar um grande empresário, né? E eu tive alguns fracassos, alguns sucessos, alguns fracassos, alguns sucessos. E eu não vejo ninguém falando só dos fracassos que tiveram, só dos sucessos que tiveram. Eu falo, porque acho que isso é jornada de herói, e todos nós vivemos a nossa jornada de herói. Seja do CEO da empresa bilionária ao porteiro da fábrica, ele tem a jornada de herói, desde que ele se enquadre ali com um propósito só verdadeiro e missão que ele veio aqui cumprir, né? E hoje eu descobri, depois das duras penas, e lembrando que apesar dos livros e da academia nos dizer que aprendemos ou por amor ou pela dor,
Na vida prática a gente vive mesmo se ferrando e é pela dor, tá bom, galerinha? Então vamos aprender com os erros, preferencialmente com os outros, para que a gente não tenha que gastar o nosso capital e principalmente o nosso psiquismo, né? Mas a gente passa por isso e a gente tem que aprender e tem que se desenvolver. Então o meu propósito hoje é compartilhar tudo que eu sei. Isso foi uma disrupção na minha vida, entender que toda interação, como eu estou conversando aqui com você, eu estou falando tudo que eu sei. Que demais. Eu estou falando um MBA de tudo que eu aprendi na vida. E quanto mais eu faço isso, mais eu aprendo e mais as pessoas vão querer só falar comigo e vão me consumir, vão me contratar, vão me comprar. E eu não faço o que eu faço para que isso aconteça, mas isso acontece porque eu faço o que eu faço. Fernando, e aí eu vou nos eventos, nas palestras, inclusive muitos até que são filiados, vamos dizer assim, da Singularity Academy. E eles comparam muito nesses eventos referências como Estônia, Dinamarca, para poder trazer um pouco para o Brasil. Só que aqui a nossa realidade é totalmente diferente, o mindset lá, tudo é muito diferente. Eu também vejo muitos empresários, quando vão dar palestra, pedindo para a gente se inspirar, Steve Jobs, Zuckerberg. Só que no meio de bilhões de habitantes, é como você disse, né, são pessoas muito pequenas. É perigoso a gente ter como referência essas grandes pessoas e querer seguir os caminhos que elas seguiram? Então, eu acho que é perigoso querer seguir os caminhos só que elas seguiram, porque cada um tem seu caminho, né? Mas eu acho que a gente tem que se espelhar no que existe de melhor na vida. Ponto final. Independente da cultura, do país, todos somos, apesar de todos, só seres humanos. E o fato da gente viver uma mudança de cultura só proveniente do distanciamento social que veio com o Covid-19, eu tenho certeza que trouxe para a humanidade e nós humanos uma conexão que até então a gente não tinha. Porque é a primeira vez na história da humanidade que os 7,5 bilhões de habitantes da Terra vivem o mesmo problema no mesmo momento. E vivem suas soluções que são únicas e podem ser exponenciais. Então, olha o potencial que qualquer empreendedor tem hoje de criar suas soluções que ficam e vivem na borda, né? A gente fala, só o negócio não está necessariamente na resolução do core de problemas, mas é viver a borda e suprimir a borda, né? Então, olha como criou uma cultura exponencial. Então, eu não acho que a gente tem que ser como ninguém, mas a gente tem que se modelar em pessoas de sucesso que tem a ver com a nossa missão de vida, né? Se você vai se modelar numa pessoa de sucesso e numa sua visão de vida, você está se modelando errado. Vai se modelar em quem não presta. E eu tento me modelar hoje e aconselho as pessoas, usem como modelo as pessoas melhores. Só falando nisso, eu lembro que uma vez chegou uma seguidora para mim, fã, muito querida, e falou: Fernando, eu quero ser que nem você. Eu falo, pelo amor de Deus, não seja que nem eu. Eu sou chato, eu sou assim, eu sou assado, eu acordo ao horário, eu tomo isso. Puta, eu acordo de manhã, eu tenho que tomar um shot às 6 da manhã. Olha que vida chata para os outros. Para mim é ritual. Para mim me complementa, para mim me traz sua plenitude. Então, eu acordo às 6 da manhã, às 6h10, eu primeiro tomo um shot de 20 gotas de própolis, um copo, depois eu tomo um outro shot de um limão cravo, vinagre de maçã orgânica, glutamina com cúrcuma, uma colher de café de gengibre em pó, misturo o segundo copo, às 6h10. Às 6h20 eu como aveia, banana, com leite vegetal e whey, e isso às 6h30, levo minha filha na escola, aí treino às 8, aí tomo café da manhã, omelete com 3 ovos de cúrcuma às 9h15. Isso é um quartel? Não, essa é a minha vida que me dá plenitude e é o meu ritual de ser feliz. Muitas empresas estão entrando em contato com a gente perguntando sobre o metaverso. Aí eu tive que dar uma estudada a fundo sobre o metaverso, recebi alguns documentos com alguns compliances de confidencialidade, vi coisas que me deixou um pouco assustado. Eu abri uma live e perguntei pro pessoal quem estava por dentro do metaverso.
poucos sabiam. Porém, eu percebo que no topo lá do mercado, todo mundo já sabe, já está todo mundo investindo nessas novidades. Por que isso acontece? Você acha que demora tanto para poder massificar informações tão valiosas? Se a gente for buscar hoje, tem 5 grandes grupos de tecnologia que são donos de tudo no mundo, né? E eles criam tendências, né? Então, a gente diz também que o metaverso existe há 10 anos. Então, uma empresa XPTO se aproveitou do distanciamento social para lançar um novo conceito de mercado, sendo que toda uma esteira de produtos e serviços já estava sendo só produzida há uma década, né? Por trás disso tem um conceito de filosofia, que é o conceito da inteligência, que é como nós vivemos uma filosofia de manada, né? Então, coisa boa as pessoas replicam e coisa ruim, só quando estão em manada, só replicam, né? Eu até gosto de um outro livro que eu li outro dia sobre psicologia, que um dos capítulos desse livro é a capacidade que precisamos ter para lidar com pessoas idiotas, né? Porque o idiota perto de um idiota, cara, idiota cria unicórnio, eles são extremamente exponenciais. Fernando, e aí, como todos os seres humanos que você é, assim como eu tenho meus desafios, as minhas limitações, você também tem as suas. E aí, você fala muito a respeito de um tema. E eu fiquei pensando, será que é isso mesmo ou será que ele fala por conta de uma comunidade? E agora eu te pergunto, você é gago? Você já sofreu por esse... Como você lidou com isso? É curioso que hoje eu me tornei embaixador da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Legal. Que em outubro do ano passado eu fui dar uma aula no congresso deles, uma aula sobre o meu pitch canvas para os fonoaudiólogos aprenderem a melhor vender os seus serviços usando a minha metodologia. Então não dá para usar só para qualquer um, não é só para startupeiro que está buscando o seu recurso. Perfeito. E no meio da minha palestra, eu falei de uma dificuldade que eu tive na infância e na adolescência de ter sido gago, né? Primeiro eu aprendi que não existe ex-gago, existe pessoa que viveu essa dificuldade de comunicação, que venceu ou não. Eu venci com exercício, com respiração e passando nervoso e dando palestra e passando vergonha e vendo que o meu conteúdo ajudava os outros. Então eu falei, cara, eu tenho que vencer isso aqui. Então hoje eu sou um palestrante que eu me considero do caralho, eu subo no palco, puta que eu pariu, não tem pra ninguém, né? Eu não subo para dar palestra, eu subo para dar show, né? Se você sobe em palco para aparecer, fique em casa, meu amigo, né? Eu subo para dar show para ajudar os outros. Sou apresentador de TV, fiz 3 realities, e venci essa dificuldade e hoje sou embaixador para mostrar para as pessoas que se a gente faz com amor e com missão, a comunicação ela tem que ser desenvolvida. Não existe um grande empresário, não existe nenhuma pessoa que veio para mudar o mundo e não conseguia se comunicar só direito. Não tem errado não se comunicar só direito e ficar trancado numa sala programando. Graças a Deus existe gente que faz isso, porque eu preciso, atrás de mim, pessoas que façam isso, desde que seja a história dela. Não era a minha história. Então eu busquei os meus caminhos para realizar os meus sonhos. Eu tenho uma palestra que chama 15 degraus da alta performance por Fernando Seabra. São 15 coisas que eu fiz na minha vida para me tornar só quem eu sou. Uma delas é busque caminho para os seus sonhos, para que você não seja muitas pessoas, só como a gente vê com 70, 80, são pessoas amargas, que viveram só frustrações e vão passar o que para suas famílias? Vão passar as suas frustrações e não vão passar alegrias e bons exemplos, entendeu? Vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que muita gente deve querer saber. Não sei se soa muito bem para você quando você ouve a respeito disso, mas o seu pai é uma figura conhecida a nível Brasil. A nível mundo. A nível mundo, né? Eu me vejo simplesmente como o filho de um cara que criou um grande negócio, que mudou o mundo. Meu pai vendeu Fusca, ficou a pé, só montou uma empresa
e hoje está em 100 países, tem mais de 30 mil funcionários e vale o que vale, só graças a Deus. E a gente nunca escutou dentro de casa trabalhe para ficar rico. Nunca escutei, nem café da manhã, nem almoço e nem jantar. Mas eu escutei, trabalhe para transformar o mundo. Isso eu sempre escutei. E foi isso que meu pai fez e isso que eu faço na minha vida. Então, para quem não sabe, sou meu pai fundador de uma grande empresa que comprou a Avon, que comprou a Aesop, que comprou a Body Shop, que é a Natura, que hoje é o Grupo Natura, que está em mais de 100 países. E esse é o Luiz Seabra, eu sou o Fernando, filho do Luiz. Você nasceu num berço muito privilegiado, assim, eu imagino o mindset, as pessoas ali, o círculo de amizade. Essa frase que você ouviu do seu pai já há muitos anos atrás, como foi você crescer nesse meio? Te deu um impulso ainda maior de empreender, de ter esse propósito de vida que hoje você tem, de ajudar as pessoas? Eu acho que tudo tem lado bom e ruim. Se a gente não vê o lado bom e ruim das coisas, a gente está perdendo alguma coisa ou está se enganando na vida, né? O lado ruim disso foi me espelhar em algo que é praticamente impossível de atingir. Relações paternas com seus filhos são difíceis, são relações de aprendizado. E eu precisei viver o lado bom disso, que foi, eu vou me espelhar para ser o melhor de mim mesmo, não ser melhor que meu pai, que é o que os pais, que é o que muitos filhos acham que tem que ser. Não, eu vou aprender e vou ser melhor que o meu pai. Cara, imagina se eu vivesse com a missão de ser melhor que o meu pai. Puta, isso é mais difícil, né? Mas eu sou melhor na minha versão no que eu posso fazer. Então isso foi um grande ensinamento. E meu pai sempre me falou e sempre investiu em mim, vá ser o melhor. Vai estudar, se eu quisesse, eu ia ficar fazendo um mestrado, um doutorado atrás do outro a vida inteira em qualquer lugar do mundo. Que legal. Né? Tanto que tem gente que pergunta, cara, por que você não mora em Portugal? Vai morar em Cascais, compra uma vila, vai para Miami, morar de frente para o mar. Meu negócio é aqui. Né? Deus me botou aqui para estar aqui, para usar tudo que eu já fiz, as coisas certas, as coisas erradas, para ajudar o nosso país e o nosso brasileiro. Né? Não existe nada melhor no Brasil do que o brasileiro, que é trabalhador, que tem fé, que está aqui para fazer alguma coisa. Então eu aprendi o lado bom disso, né? E sou super grato. Meu pai é um grande mentor meu, um querido, é um amado que está sempre só preocupado aí em criar melhores condições para as pessoas serem mais felizes e mais empreendedoras e mais autossuficientes nas suas vidas. Recentemente, a Natura mudou, passou a ter loja física, coisa que durante muitos anos a Natura não fazia. Qual o motivo foi dessa estratégia? A visão que eu tenho de usuário final é de uma empresa que se utiliza hoje de uma estratégia de multicanalidade, né, omnichannel, para estar cada vez mais próxima do seu usuário final, oferecendo o quê? Mais do que produto, experiência. Né? Então hoje, quem entrega alguma coisa tem que entender que a experiência é muito importante. Então eu acho que a empresa acertou nessa estratégia para criar o seu DNA, que é melhores relações. E aí o Fernando Seabra desenvolve o primeiro reality show de startups, a Batalha de Startup. De onde surgiu essa ideia? Como foi esse evento? Conta pra gente. Vamos lá. Eu sou diretor da Fiesp há 7 anos e primeiro fui convidado para participar da banca de avaliação do Shark Tank Brasil. Que legal, verdade. Que eu já fiz, que eu faço acho que há 5 anos. E dali eu fui convidado para ir para frente das câmaras num programa que estava começando em 2019 que chama Planeta Startup. E o conceito do Planeta eram 30 startups a serem escolhidas num pitch de elevador, serem selecionadas e depois passar por um processo de mentoria comigo. E eu fui o mentor das 30 startups. Né? Por 7 semanas eu trabalhei de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite, cara, foi insano, né?
Aí eu fui para frente das câmaras e depois eu fui convidado para participar de um terceiro, que foi o Batalha das Startups ano passado. Então sou o brasileiro que mais fez reality de startup até hoje, e esse ano deve sair um quarto, ano que vem um quinto. Aí vocês recebem aqueles vários pits? O que vocês veem na televisão, apresentação em estúdio fechado dos empreendedores para os 4 Shark Tanks, é gravado de forma ininterrupta no prazo de 2 semanas. Que legal. Eu, junto com a minha equipe, a gente trabalha de 4 a 5 meses antes daquilo. Que legal. Para curadoria. Para fazer a curadoria. Né? Então a gente analisa, e a gente vê o que é bom negócio, o que é bom só como entretenimento, porque às vezes tem um negócio ótimo e a pessoa vai apresentar mal e não tem o mínimo, né? E às vezes o negócio é ruim, mas a pessoa vai fazer um mega... Aí é reality, né? É entretenimento isso também. Então tem que saber ponderar e pontuar isso. Então a gente criou métricas, KPIs, Key Performance Indicators, né? Para fazer essas análises e comparar banana com banana, não banana com maçã. Legal. Então estou muito feliz da sua participação aqui no Pod da Ilha. Eu costumo dizer que é o pod mais legal do mundo, porque eu trago as pessoas mais legais do mundo para poder participar aqui também. E aí, quando você está nas suas palestras, cheio de pessoas, eu costumo dizer que quando eu vou dar palestra, eu olho assim, eu costumo ver aqueles olhinhos, aí eu começo a ver alguns com um brilho nos olhos, outros ali emocionados, outros já empolgados, querendo levantar para poder começar o dia. Como que você encerra as suas palestras, aquela palavra de ânimo, o pessoal levantar? Eu tenho vários encerramentos, depende do momento, depende do conteúdo em si, né? Mas eu vou te falar. Primeiro eu queria te presentear, e a sua galera aqui, quem te segue, vai poder pedir para você depois um adesivo #Bora Fazer, que eu coloco no celular das pessoas, né? E eu brinco, eu falo o seguinte, o adesivo Bora Fazer, porque à noite o cara põe o celular assim, no criado mudo da cama, vira e fala, putz, eu fiquei de fazer aquilo pro Fernando. Que legal. Bora fazer. Então esse é o adesivo para o celular. Essa questão do brilho nos olhos, eu analiso essas pessoas de acordo com o alinhamento que elas têm, com ter conhecido um problema para resolver, com ter perfis, habilidades que eu considero essenciais para uma carreira empreendedora, independe do tipo de empreendedorismo, e eu consolidei isso numa frase que para mim a essência do empreender. É um poema que eu escrevi há 2 anos atrás, inclusive só baseado na jornada de herói da Sofia, que hoje é minha assistente. Naquela época era só seguidora. Eu conheci a história dela e uma vez só sentei, em 5 minutos escrevi a jornada do herói, que é o que eu quero ver nos olhos dos empreendedores, que diz o seguinte, eu vou terminar só com outra frase depois, tá? Mas esse é a jornada do herói. Ela fala o seguinte, a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer tão grande e a coragem tão presente, que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. Então, para quem se prepara, estuda, valida, para quem pega bons mentores, para quem eu mentoro, eu viro essa pessoa na direção certa, empurro no abismo que for, que sempre vai ter uma rede para segurar ela. Esse é meu papel como mentor do ecossistema e mentor dos mentores. A jornada da verdade. E como que faz para ter você como mentor? As pessoas me procuram, no Insta fernando.seabra, eu dou formações no Brasil inteiro, em grupo, individual, online, presencial, tem para tudo. Se eu tiver agenda, eu falo o seguinte, Gui, quanto mais eu fui ganhando experiência e envelhecendo, mais as ideias vão se simplificando na nossa cabeça. Então, se você me perguntar, Sr. Fernando, o que é sucesso para você? Você pergunta, por favor. O que é sucesso? Conta pra gente, pra você. Para mim, sucesso é poder falar não quando a maioria das pessoas são obrigadas a falar sim. O que isso quer dizer na minha vida? Hoje, em média de 10 pessoas que querem me contratar, para 7 eu falo não. Porque eu escolho muito bem quem eu quero ajudar,
Primeiro baseado em, será que eu posso realmente ajudar essa pessoa? Só será que eu vou fazer a diferença nela? Na vida dela? Então isso para mim é essencial, básico, não é simplesmente mais um cliente, mais um mentorado, mais uma nota emitida. Então eu posso me dar ao luxo de fazer isso em função das condições que eu adquiri e que eu construí na minha jornada de herói, né? Já que o seu podcast se chama podcast Pod da Ilha, o pedaço de ilha mais seguro para você pisar. Que legal. Lembrando em mar, eu vou querer só terminar aqui hoje com um poema do Fernando Pessoa, que tem tudo a ver com nós brasileiros e comigo, que eu sou neto de português. Meu avô veio sozinho de Portugal aos 14 anos de idade empreender. Então a gente é empreendedor por natureza, o meu avô, meu pai, eu. E me lembra aqui de um poema famoso que chama Mar Português, de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choravam, quantos filhos vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Então vem pro podcast Pod da Ilha, nadar de braçada na sua jornada, na sua vida. Gui, obrigado pelo convite. Que legal. Pierre Bourdieu fala que quanto mais distante a gente é do objeto consagrado, mais valioso ele se torna, né? Você já faz diferente, você quebra todas essas regras. Tem que quebrar. E se torna extremamente acessível, ouvindo pessoas que têm um desejo de, sim, chegar onde você chegou e ser quem você é. Isso é muito legal. Isso. Servir de exemplo para as gerações. E a gente tem que lembrar, né, que o quanto é importante ser disponível. E me lembra aqui uma frase do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, que diz: tu te tornas eternamente responsável por aqueles que cativa. Então, ao sermos disponíveis, a gente realmente tem que ser só verdadeiro e botar as pessoas debaixo da asa e sair para levar elas para o impossível, que é o que eu faço todos os dias. E tem uma frase desse mesmo livro que fala que antes de tu vires às 7, desde o dia seguinte eu já passei a ser feliz, mais ou menos assim. Então, legal. Antes de você estar aqui hoje, desde ontem eu já estava muito feliz. Obrigado, Gui. Valeu. Prazer, obrigado. Muito grande. E o Insulano da Vez, Fernando Seabra com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo, aqui no Pod da Ilha.